Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. É um vídeo dedicado às esposas de pastor, um vídeo com muito amor para todas nós. Eu me incluo porque eu também sou esposa de pastor há 11 anos, tenho 11 anos de casada e automaticamente 11 anos acompanhando meu esposo no pastoreio dele, porque a ordenação pastoral dele, nosso casamento aconteceu tudo no mesmo ano, tudo próximo uma coisa da outra, e faz 11 anos que eu estou nessa caminhada, e a convenção onde nós servimos a Deus, na Igreja Batista Independente, nós servimos a Deus na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. A nossa convenção, e muitas igrejas no Brasil, muitas convenções, celebram no primeiro domingo de março, o dia da esposa do pastor. Como março é o mês da mulher, já no primeiro domingo de março, de uns anos para cá eu vi que começou isso aí. E eu quero agradecer muito a Deus por isso e fazer esse videozinho com muito amor para vocês. E se você, mulher, você não é esposa de pastor, mas quer assistir esse vídeo, dá uma espiadinha, eu deixo você espiar esse vídeo, que também é dedicado às esposas de obreiros, de evangelistas, de presbíteros, de obreiros em geral, mas em especial às esposas de pastor. Então, todas as mulheres que servem a Deus, que querem assistir esse vídeo, são bem-vindas. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para as esposas de pastor, nós sabemos que ser esposa de pastor não é cargo na igreja. Os ministérios que Deus dá, os cargos, não existe o cargo de, o ministério de esposa de pastor. Ser esposa de pastor é, antes de tudo, ser família, como família do pastor. Eu quero trazer versículo conhecidíssimo da palavra do Senhor, lá na criação, em Gênesis, capítulo 2, verso 18, olha só, quando Deus planejava criar a mulher, Deus falou, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse auxilie e corresponda, eu estou lendo na NVI, nas outras traduções, é a famosa frase ajudadora idônea. Então a primeira coisa, nós como família, como esposa do pastor, nós somos ajuda idônea, nós somos auxiliadora que corresponda. É aquela pessoa que ajuda, que auxilia no suporte. Nós precisamos dar para os nossos esposos o suporte em oração, em primeiro lugar, em oração, o suporte emocional, o suporte humano, o suporte até nos momentos de lazer, nós somos com certeza fundamentais na vida dos pastores, na vida dos nossos esposos, porque nós olhamos para eles nesse duplo papel. Ele é nosso pastor, mas ele também é nosso esposo. E eu acho lindo isso, que esse chamado, o primeiro chamado, a esposa do pastor, ela participa do chamado do marido, porque o primeiro chamado é ser esposa, é ser ajudadora idônea, é ser alguém que venha a somar, é ser alguém que venha a dar o suporte que eles precisam. Outra coisa também, na qualidade de serva de Deus, e eu vou compartilhar um versículo que eu gosto muito desse versículo, que vale para todo mundo, não só para as esposas de pastor, mas todo mundo que serve a Deus de alguma forma. 1 aos Coríntios 15, o último versículo, o versículo 58, um capítulo inteiro que o apóstolo Paulo explicou sobre a ressurreição, e termina falando sobre a obra do Senhor, que fala, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Firmes e constantes, sempre abundantes da obra, o trabalho não será em vão. Que versículo lindo, eu amo esse versículo. E fala, queridas, aqui que eu queria dizer sobre a questão que a esposa do pastor, ela precisa ter duas coisas. Ela precisa ter disposição, e não só disposição, e algo bem parecido, que é quase igual, mas é bem parecido. Disposição e disponibilidade. Por quê? Porque o ministério pastoral, dependendo da maneira que a igreja trabalha, dependendo da maneira que a sua convenção trabalha, às vezes demanda que venhamos a mudar de cidade, mudar de igreja. E no meu caso eu não tenho filhos ainda, eu sou uma tentante, né? Mas para as que têm filhos, principalmente, é difícil estar às vezes estabelecida em uma cidade, as crianças matriculadas na escola, e de repente ter que mudar tudo, mudar de cidade, mudar de ambiente, e muda-se tudo e fica longe da família, longe dos amigos. Então, com certeza, por mais que não seja um cargo na igreja, ser esposa de pastor é sim um chamado, porque é necessário essa disposição e essa disponibilidade de a hora que Deus orientar, a hora que as coisas acontecerem, estar disposta a fazer as malas
e mudar o seu ambiente de vida. Aí implica trocar as crianças da escola, aí implica ficar longe da família, implica muitas coisas que vocês sabem muito bem. E nesses 11 anos já aconteceu de mudar de cidade na minha vida, e uma coisa raríssima entre os pastores, de voltar para onde estava. Na minha vida já aconteceu essas mudanças. Para mim foi mais fácil por fato que nós ainda não temos filhos, mas eu fico imaginando, se eu tivesse filhos matriculados em escolas, daria um pouco mais de trabalho, até porque as crianças, elas demoram mais que os adultos para se adaptar a novos ambientes. Para as crianças isso é difícil. Então, essa graça do Senhor, essa graça especial sobre isso, as esposas de pastor precisam ter. E a esposa de pastor, ela não é aquela popstar que está num pedestal. Infelizmente, eu tenho já 25 anos e pouco de cristã e já vi muitas vezes isso. Porém, biblicamente, nós somos uma ovelha a mais. Nós somos uma ovelha a mais que está no aprisco, e temos o nosso pastor humano, que é nosso esposo, e temos o nosso sumo pastor, que é Cristo Jesus. Então, queridas, a esposa do pastor, ela não deve se posicionar nesse pedestal, que ela é especial, que ela é privilegiada, não. Nós somos uma ovelha a mais, onde nós devemos obediência e santidade ao Senhor, a ter uma vida de oração ao Senhor e dedicação ao Senhor, igual a todas as outras ovelhas. Nós não temos algo a mais, nós apenas temos aquela questão de ter, sim, um chamado especial, de dar apoio e suporte aos pastores e termos a disponibilidade de ajudá-los. Então, algo assim, jamais devemos nos posicionar em um pedestal de privilégios. Nunca. Nós somos uma ovelha a mais no rebanho do Senhor, no aprisco do nosso bom pastor, Jesus Cristo, que em João 10 ele nos fala o quanto ele é o nosso bom pastor. E só que ao mesmo tempo, e aí vem um conflito muito grande nos nossos corações, nós não estamos em um pedestal de privilégios. Só que ao mesmo tempo, e é isso que nós precisamos cuidar, nós somos referência. Inevitavelmente, nós somos referência para as outras mulheres. O ser humano, ele olha para aquilo que está próximo. É difícil para o ser humano focar em um Deus invisível. Então, o ser humano foca em outros humanos, em seus líderes. E então, nós como esposas de pastor, nós somos observadas nas nossas vestimentas. Às vezes as pessoas saem da igreja, elas não lembram o que foi pregado, mas elas lembram da roupa da esposa do pastor. Então, as pessoas, nós somos referência em tudo, nosso vocabulário, nossa vestimenta. Eu já tive experiências na minha vida em que eu percebi o quanto as pessoas me observam. E aí já vem outro conflito da esposa do pastor, a questão da privacidade. Queridos, na minha vida isso é tranquilo, porque eu não tenho dificuldade em que as pessoas saibam da minha vida, eu não tenho tanta dificuldade de me expor. Mas eu já vi muitas esposas de pastor sofrerem muito, porque esqueça a privacidade quando você é esposa de pastor. Porque a nossa exposição diante da igreja é muito grande. Então, mesmo que você preze pelo seu momento de privacidade que é necessário, sempre você vai ser visualizada, sempre você vai ser aquela referência. Então, queridas, que o Senhor nos dê graça para sermos boas referências, para sermos referências de mulheres que não estão ali só porque casou com o pastor, então tem que estar ali. Não! Na minha vida pessoal, antes mesmo de conhecer meu esposo, eu já tinha convicção de uma chamada. Eu não sabia se era uma chamada de natureza missionária ou não. Tanto é que eu dizia para minha mãe, mesmo se eu ficasse o resto da vida solteira, eu tenho uma chamada e vou cumpri-la. E aconteceu de eu casar com o pastor, então foi por aí que eu percebi que era para eu exercer esse chamado no meu peito. Mas eu já percebi em muitas esposas de pastor que o estilo delas já é ficar mais quietinha num canto, já é ficar só ali acompanhando. Queridas, não importa o seu estilo, se você fala em público ou não, se você prega ou não, independente do estilo, o Senhor quer te usar, te encher da sua graça. E na multiforme graça de Deus, como diz a palavra do Senhor, Ele quer usar a sua vida. Quero encerrar com outro versículo que muito marcou a minha vida, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação,
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Queridas, então não importa o seu estilo, se você é falante, se você não é, se você gosta de estar no púlpito ou não, o importante é que você seja aquele suporte espiritual, emocional ao seu esposo, que você se dedique à sua família com amor e que você seja uma referência de mulher cristã dentro da igreja. E que o Senhor nos encha da sua graça, do seu amor, do seu apoio. Então, queridas, é um vídeo que eu faço com muito amor e carinho. E eu já conheci muitas esposas de pastor feridas, machucadas. Não se entregue às mágoas. Coloque diante do Senhor tudo em oração. E sim, na caminhada muitas pessoas nos ferem e nos machucam. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou um cálculo matemático, 70 vezes 7. Perdoe 70 vezes 7. Saiba que nós somos ovelhas a mais, nós não estamos em um pedestal. Mas nós somos sim as auxiliadoras, as ajudadoras dos nossos pastores, os nossos esposos, que também são ovelhas a mais. E estamos indo rumo aos céus, guiados pelo sumo pastor, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar a todas as amadas esposas de pastor, evangelista, presbítero, todas as obreiras do Senhor, todas as Dorcas, todas as Priscilas, todas as Marias, todas as irmãs, que baseadas nas nossas lindas mulheres da Bíblia, servimos ao Senhor com amor. Esse vídeo é um pouco mais longo, mas mereceu ser mais longo, por causa do tamanho do amor que eu tenho por vocês. Queridas e queridos, que os homens que quiseram assistir o vídeo, tudo bem. Mas eu quero dizer, até o próximo vídeo.